Quais são os principais erros de leitura e escrita, principalmente durante a alfabetização? Você que está nos ouvindo aí pelo podcast, você que está nos assistindo aí no canal do YouTube, tem uma noção, sabe como funciona? Mas agora você vai saber, porque nós vamos entrevistar Fernando Capovilla. Ele é professor da USP e é especialista no assunto. Ele será palestrante na 9ª edição do Brain Connection, que acontece em Recife, de 29 a 31 de outubro e 1º de dezembro. Fernando, quais são os principais tópicos que você pretende abordar na sua palestra? Perfeito. Nós vivemos uma época de educação inclusiva. Então, nós temos de lidar com crianças com distúrbios do neurodesenvolvimento, como dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, surdez, surdo-cegueira, deficiência visual, auditiva, deficiência intelectual, e as várias associações entre esses quadros. A nós compete fornecer soluções para o professorado, e é sobre isso que nós vamos discutir. Eu vou apresentar os principais processos de leitura e escrita e os erros de leitura e escrita em crianças neurotípicas, em crianças ouvintes e videntes, disléxicas, em crianças com deficiência auditiva ou com surdez, de crianças com deficiência visual ou cegueira, e também em crianças surdo-cegas. Existe um padrão de assinatura típico de erros de leitura e escrita de cada grupo. Crianças que tenham nascido sem audição, ou seja, as natissurdas, a língua mais apropriada para elas é língua de sinais. Essa língua de sinais será visual se elas forem videntes, e se elas forem surdo-cegas, será a língua de sinais tátil. Quando essas crianças forem alfabetizadas, elas adquirirão português como segunda língua, e elas farão a primeira, leitura orofacial visual da fala, as surdas videntes, e as surdo-cegas farão leitura orofacial tátil da fala, usando o sistema TADOMA, de leitura orofacial tátil. Então, veja, não existe nenhum sistema de escrita que não mapeie a fala. Robinson demonstrou isso claramente. Né? Mesmo os hieróglifos egípcios eram proto-alfabetos. Mesmo a assim chamada ideografia kanji e Hansu, né, do Japão e da China, também mapeiam a fala. Em verdade, não são ideogramas, são semantofonemas, porque eles têm um valor semântico e um valor fonológico. Tanto que Mao Tse-tung fez uma revolução fônica na China por princípios fônicos na escrita chinesa, para aumentar a eficiência de leitura e escrita da sua criançada. Veja que interessante. Então, nós vamos falar sobre a fala e escrita. Já que nem todo o sistema de escrita mapeia a fala, nós devemos perceber que se a criança for ouvinte, então a fala será ouvida. Como é que se diz a fala ouvida? Voz. Como é que se diz voz em grego? Foné. Então, qual a minoridade da fala? É fonema, da fala audível. Mas, e a criança surda? Ela não apreende, não percebe os fonemas. Ela vai perceber a fala da maneira visual. Então, como é que nós chamamos essa unidade? Nós chamamos de lembra? Optometrista, né? É visão. Então, optolalia. E o ouvinte, lembra otologista? Otolalia. Então, eu tenho otolalema, que é a mesma coisa que fonema. E optolalema, que é a menor unidade da fala visível. Veja como é diferente, ó. Eles são homófonos, mas são heteroscópicos, ou seja, você percebe claramente a visão como sendo diferentes, não é? Isso também ocorre na criança surdo-cega. Ela faz leitura orofacial da fala. Então, na minha
apresentação, eu vou... vai ser muito interessante, porque eu vou chamar a atenção para como é que você, professor, professora, quando tem uma criança surda ou com deficiência auditiva, como você faz na sala de aula? Olha que interessante. E eu vou explicar por que é que os surdos e os DAs, né, as pessoas com deficiência auditiva, por que é que essas pessoas ensurdecem a fala? Ou seja, trocam v por trocam b por trocam d por t. Olha que interessante, elas fazem leitura orofacial da fala, certo? Então, olha só, existem lalemas que são homoscópicos, ou seja, idênticos à visão. Por exemplo, olha só, o que eu estou falando? Eu posso estar falando pico, bico ou mico. Pa, ba, ma, são idênticos à visão. Como é que você faz, professora, para deixar claro que você está falando mico? Você pode articular em língua de sinais, junto à boca, a letra correspondente. Então, se eu fizer assim, fica claro que eu estou falando mico. Está bem claro? Isso é chamado de kid speech. Ou seja, são recursos que um alfabetizador pode usar com as suas crianças na sala de aula para permitir que elas compreendam a fala por visão e para permitir com que elas sejam alfabetizadas de maneira mais apropriada. Para ficar mais claro, quais são esses processos, né, dos estudantes neurotípicos, né, mostrando por que eles erram, né, por que eles erram. Todo mundo fala de método multissensorial, né? O que é o método multissensorial? Nós operacionalizamos isso claramente. Então, olha que interessante. Nós trouxemos o método fônico para o Brasil, certo? E o método fônico é o método mais eficiente para alfabetizar, mas para alfabetizar ouvintes. Porque, em verdade, o melhor nome para o método fônico numa época de inclusão é método lálico, porque ele relaciona os grafemas aos lalemas, sejam esses lalemas audíveis, otolalemas ou fonemas, sejam eles visíveis, optolalemas, sejam eles tactíveis, aptolalema. Apto, apsis, é toque. Então, a aptofobia é aquilo que o autista tem. Ele não gosta de ser abraçado, tocado, certo? Então, apto. Então, aptolalia é a fala, é a unidade mínima é a fala tocável, tactível, e a unidade mínima dessa fala é o aptolalema. Só para concluir, olha que bonitinho. O surdo vidente, que não ouve, é surdo, ele vai compreender a fala, ele vai trocar não só vozeados por desvozeados, ou seja, p por p, d por t, né? G por k, v por f, z por s. Ele não só vai desvozear a fala, como também ele não vai perceber a distinção entre os nasais e os orais. Os nasais são aqueles em que a narina vibra. Por exemplo, a sua irmã se chama Irmã. Entende? Irmã, Irmã. Irmã. Ó, qual a capital da Itália? Roma. E que fruta eles comem lá? Romã. Dá para entender? Ou seja, você pode tocar na narina indicando que a vogal ou o ditongo é vozear, é nasal. E tocar para cima, indicando que é oral. Tocar na laringe, indicando que é vozeado. Tocar tocar para cima, indicando que é desvozeado. Ou você pode fazer assim, por exemplo, olha, eu posso estar dizendo faca ou vaga, concorda? Olha que interessante. Agora, se eu disser assim, ó, fica claro que eu estou dizendo vaca. Porque existem esses variantes. Pá, vaca, gá e assim por diante. Então, tem dicas
como é que você melhora a vida da criança, como é que a professora... Deixa eu dizer uma coisa muito bonita. Professor vai para o céu. Eu tenho esse jeito de falar. Por quê? Professor se comove pela criança e os olhos do professor brilham quando os olhos da criança brilham. E quando a professora sente que ela não consegue chegar à criança, o seu espírito se entristece. Como é que eu consigo reavivar os sonhos da professora que a levaram a ser professora? Quando nós damos a ela instrumentos para ser poderosa na educação, para ser eficaz, para que o seu amor do seu coração possa mover o mundo e possa romper a distância imposta pela barreira da perda auditiva, da perda visual, da perda auditiva e visual. Ou seja, a ciência são os braços de um coração amoroso. A professora quer chegar à criança, quer fazer bem à criança, e nós, cientistas, em pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia, nós ajudamos a professora a ser eficaz. E, com isso, nós acariciamos a alma generosa, bondosa da professora e também promovemos a criança aos sonhos que os pais dela tiveram e ainda têm para ela, né? Não há nenhuma criança para trás. Não há deficiência que possa nos separar, não é? Dos sonhos preciosos que Deus e que nós pais e que nós professores temos para com as nossas crianças. Então, bora trabalhar, gente. E sobre isso que eu vou falar. Sobre dicas, sobre pistas, sobre recursos que podem ser úteis e sobre uma nova compreensão completamente refrescada sobre como é que as crianças aprendem a ler e escrever, quais são os processos que controlam a leitura e escrita. Eu não vou falar só do cego, do surdo-cego, não vou falar só deles. Eu vou incluí-los, porque é uma educação inclusiva, mas eu também vou falar da educação dos neurotípicos. A maior parte vai ser voltada aos neurotípicos. Quais são os processos dessas crianças? Por que elas erram como erram e como é que eu posso fazer para ajudá-las a não errar e a não se frustrar durante a alfabetização? Como fazer com que a alfabetização seja uma viagem maravilhosa que chegue a um destino encantador, que é o mundo da leitura e da escrita e todos os prazeres, toda a alegria, toda a competência, toda a vida intelectual que ele propicia. Dentro desses últimos anos que a gente está acompanhando, e até pós-pandemia, né, os principais tipos de transtornos, de distúrbios têm sido identificados nas escolas, e tem diferença entre escola pública e escola privada, no caso desse tipo de distúrbio, os últimos, né, no ranking, os 5 principais? É muito interessante essa sua pergunta, não é? Eu vou dar uma resposta bem genérica, não é? Bem de psicólogo. As escolas particulares, elas têm liberdade para fazer alterações, modificações com vistas a propiciar o melhor desenvolvimento de suas crianças. Aliás, elas têm uma boa razão, que se chama mercado. As escolas que melhor alfabetizam produzem melhores índices e atraem os melhores alunos, né? E isso é responsável, em parte, pelos seus ótimos índices. Olha que interessante, cobrando mais, elas selecionam alunos de maior nível socioeconômico, e esses alunos têm fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos ao seu serviço, tá bom? Então, a criança da escola pública, ela entra na escola em desvantagem. Ela não tem esses profissionais. E o nosso objetivo na psicologia educacional, fonoaudiologia educacional, psicopedagogia, é levar para a escola aquilo que existe de melhor, né? Mas nem sempre a escola pública tem liberdade para fazer esse empreendimento, não é? Os recursos. Então, nós precisamos de recursos de custo zero para levantar a competência do professorado e levantar a competência do alunado, não é?
Então, assim, a coisa mais importante é liberdade. Liberdade para fazer pesquisa, liberdade para conhecer novas tecnologias, fazer adaptações, ir em frente e fazer o melhor com os recursos que nós temos. Durante muito tempo, a escola pública foi impedida de fazer isso por ideologia. E isso fez com que a distância entre a escola particular e a pública aumentasse. Mas não é porque a escola particular tivesse melhorado tanto, é porque a escola pública foi impedida de alfabetizar adequadamente as suas crianças, né? Por imperícia, por tolice, inclusive, de gente que forma professores, que diz que é bom que a professora... Veja, eu li numa revista de circulação em educação, numa sessão, fala mestre, a seguinte interação. Uma professora escreve para... Uma professora alfabetizadora escreve, dizendo assim: a professora, eu tenho crianças surdas, e tenho 3 crianças surdas, eu não consigo alfabetizá-las, o que eu faço? Eu me sinto impotente, né? Bom, a minha resposta é clara. Olha, nós vamos te dar todos os recursos necessários para você aprender Libras, introduzir atividades em Libras para o alunado, né, que vai gostar, porque são atividades lúdicas, né? Assim as crianças surdas vão poder se sentir acolhidas, né? E olha todos os recursos que nós temos para a alfabetização de surdos, olha que interessante. Ou seja, eu vou pegar um depoimento de uma professora que pede ajuda e vou reconhecer o valor desse depoimento, né? E ela, de fato, precisa de ajuda. E a mim, compete ajudar. O ônus está sobre os meus ombros, porque eu tenho solidariedade, né? Agora, a resposta da professora foi, surpreendentemente, da autoridade aí de uma certa universidade, foi surpreendentemente, é bom, professora, que você não saiba Libras, porque isso vai forçar a criança surda a aprender português, por leitura labial. Muito bem, a minha pergunta para o ministro é: essa autoridade já lida com surdos? A resposta foi não. Então, como é que ela pode afirmar uma coisa desse tipo? Então, é muito importante, veja só, quem pensa com clareza expressa-se com simplicidade, quem pensa com correção faz a coisa certa e funciona. E eu aproveito para te perguntar, Fernanda, a sua opinião, porque a gente vê o governo com o BNCC, que vem com mudanças, mudando o ensino médio também, e tem essa questão que você falou anteriormente, que é todo o desafio que o professor tem, porque, claro, muita gente vai para ser professor pelo amor à profissão, né, pelo amor ao ensino, e a gente lida com uma série de problemas também, assim, daqueles que estão pré-aposentadoria, né, entre aspas, empurrando com a barriga, aqueles que já cansaram, não estão querendo mais, já desistiram, outros que é só para pagar a conta. Você acredita que BNCC, essa questão da mudança do ensino médio, e o governo tem políticas públicas que estão contemplando essas questões que você comentou no início, que vão ajudar o professor a melhorar o processo dentro da sala de aula? Importa para o professorado são as condições de ensino-aprendizagem que eles têm, os recursos que eles têm, que eles podem ter, os conhecimentos, a eficácia desses conhecimentos. Existem variáveis que fogem ao nosso controle. Existem variáveis que estão dentro do nosso controle. O risco é eu desanimar por variáveis que estão fora do meu controle e acabar atribuindo resultados inferiores àqueles que eu posso produzir a essas variáveis que estão fora do meu controle. Isso funciona para a vida inteira. É sempre assim. Veja só, os existencialistas diziam, né? Basta de me queixar do que o mundo fez comigo. É hora de perguntar o que eu faço com o que restou. Os piores tempos geraram os melhores seres humanos, desde que esses seres humanos pensem de maneira apropriada. Existe uma forma de pensar que é a cultura do ressentimento, da amargura, da acusação, não é? Estão me ferindo, estão me magoando, estão roubando as minhas condições, tá? Existe ou então, assim, a pobreza seria a causa da infelicidade, né? E da revolta social. Mas Confúcio trouxe a noção fabulosa de retificação dos termos, ou seja,
como eu penso sobre a vida. Isso é essencial. Isso é exatamente o espírito do estoicismo grego e o espírito do evangelho. É o mesmo espírito. Ou seja, o que é que eu posso fazer? Que recursos eu tenho, independentemente do ambiente em que eu esteja? Se você parar para pensar e ler a história da educação, você vai ficar comovido. Vou dar um exemplo. Nossa, ele perdeu a visão. E agora? O que pode fazer esse sapateiro? Ué, ele pode inventar um sistema de leitura e escrita com o mesmo instrumento que foi responsável pela perda de visão. Quem é ele? Braille. Nossa, essa menina, adolescente, é cega. E ela mora num orfanato. O irmão dela morreu de tuberculose, o irmãozinho nos seus braços. E ela está apavorada, com medo de morrer. Ela não tem nada, nenhuma chance na vida. Ela tem uma chance, sabe qual? Quando o diretor de uma escola, Perkins School for the Blind, né, escola Perkins, vai visitar o orfanato. E ela fica sabendo, ela não enxerga, mas ela fica sabendo que ele está vindo, ela ouve. Sabe o que ela faz? Ela se agarra nas pernas do diretor e diz assim: me salva desse lugar, pelo amor de Deus. Me salva daqui, me tira daqui, me deixa estudar na sua escola e sossega. Esse é um orfanato, sossega, me acolhe. Ela tocou o coração dele, ele levou, ela foi operada das vistas, voltou a enxergar essa mulher que foi abandonada, né? Cujo irmão morreu nos braços dela de tuberculose, pobre no orfanato, horroroso. E quem é essa mulher? Anne Sullivan, que ansiava por amar. O que ela queria era uma boneca para abraçar a boneca e dar todo o seu amor, porque ela nunca teve amor. Muito bem. Quando ela voltou a enxergar, quem é que foi visitar a Perkins School? O inventor do telefone, Graham Bell. E aí, Graham Bell viu como ela queria muito amar, ser amada, dar de si. E o sonho dela era ser professora, essa cega, pobretona. E Graham Bell tinha uma criança, ele era professor de surdos desde cedo, né? Mas tinha uma criança surdo-cega. Ele conhecia uma criança surdo-cega, filha de uma família bastante proeminente, né? Cheia de recursos. E ninguém aguentava essa criança surdo-cega, porque ela mordia, ela batia, ela rasgava, ela feria. Ela era um bicho. Veja, Graham Bell não tinha nada a perder. E ele recomendou para aquela moça que não tinha nada a perder, essa menina que não tinha nada a perder. E essa menina é Helen Keller. E ela se tornou surdo-cega, ela se tornou dona de uma missão fabulosa, não é? Poliglota, não é? Viajou o mundo, não é? Para mudar a nossa visão de quem somos. Para parar de nos queixar daquilo que o mundo faz conosco e para começar a tomar a nossa vida em nossas próprias mãos e dizer o que eu quero do que restou de mim, o que eu quero fazer no mundo. E, meu querido, isso não, nenhuma ruga, nenhum cabelo branco pode apagar. Fernando, como é possível, diante disso tudo que você está colocando, reavivar, acender os sonhos dos professores, né? Resgatar aquele amor pela profissão? No fundo de todo ser humano existe bondade, existe o sonho de criança. E por mais aborrecido, carcomido, né, corroído, consumido pelo burnout, que esteja uma professora, um professor, ele ou ela pode se comover pelos seus sonhos de criança, né, e pelos seus sonhos de jovem, quando escolheu pedagogia, quando escolheu ser professor. E pode, se tiver esses recursos em mãos, começar a experimentar com eles. E eles são lúdicos, e eles produzem maravilhas. E quando as nossas mãos conseguem modelar o barro e produzir esculturas de beleza, nós não queremos fazer outra coisa senão esculpir, pintar, criar. A educação é lúdica. A educação gostosa, eficaz, que funciona, é lúdica para a criança, mas também para o professor. Né? Ele tem uma agenda em mente.
Agora ele tem um monte de recursos lúdicos que pode fazer da vida uma brincadeira profícua, não é? Ele pode se divertir, ele pode se gratificar profundamente em fazer a diferença, e dizendo assim, veja só, vocês tentaram me matar, vocês tentaram me reduzir a cinzas de tanto burnout, de tanta carga administrativa, de tanta perseguição interna, vocês não têm ideia que vocês não apagaram a minha fé, o meu amor, a minha alegria de ensinar e de fazer aprender. O meu encantamento pelo milagre que Deus me deu e que estava soterrado debaixo de tanto ressentimento, amargura, fracasso, né, ao longo desses anos todos, e agora tudo isso cai, né, toda essa sujeira que estava sobre mim cai, eu sou lavado e fresco. Estou aqui para dizer que eu amo ensinar, e que eu amo ter todos esses recursos, e que louvo a Deus por ter plantado em meu coração o sonho de ser professor, professora e alfabetizador, né? Então, eu acredito nisso, meu querido, que isso é universal. Nós temos que tomar cuidado de proteger o nosso coração de um pensar amargurado e amargurante, que pode, finalmente, nos vencer. Ninguém pode nos vencer, exceto a nossa decisão de se deixar derrotar, né? E essa decisão eu não tomei, nunca vou tomar, né? Porque meu Deus é maior que qualquer problema, que qualquer limitação, que qualquer deficiência, que qualquer distúrbio. E ele me dá competências, ele faz fluir em mim ideias, insights, competências. Ele coloca em frente aos meus olhos artigos e ele me traz colaboradores maravilhosos, porque a obra não é minha, a obra é dele. E eu estou só partezinha de uma grande corrente do bem, né? E a minha função é trazer as boas novas. Olha quantos recursos nós temos, olha que coisa linda para vocês poderem brincar de ser quem vocês sempre sonharam em ser. Vocês mesmos, competentes, cada vez mais inspirados, cada vez mais motivados, cada vez mais gratificados por ter feito uma escolha generosa, a escolha de resgatar crianças que estão ceifadas da vida. Meu querido, o que subjaz a todo tipo de doença, eu te pergunto? Todo doente se sente isolado. Eu aqui, com a minha dor, com a minha angústia, com a proximidade da minha morte, e o mundo lá fora, e estou sozinho, né? Imagine, então, uma criança órfã, pobre, abandonada, com deficiências, né? Imagine uma criança surda, surdo-cega, que não compreende ninguém, ninguém a compreende, né? Por que nós nascemos? Nós nascemos para ajudar essas crianças. Por que essas crianças têm esses quadros? O que elas fizeram, né, de tão grave, né? Já perguntaram ao grande mestre, por que essas coisas acontecem? E a resposta dele foi para que se manifeste a glória de Deus. Como a glória de Deus se manifesta? Na cura, na reabilitação, na educação, no milagre da aprendizagem. Quando uma criança disléxica, que odiava a leitura escrita, que as letras balançavam, dançavam, ela não conseguia fixar, e ela se sentia burra, né? E psicólogos dizendo, veja só, meu querido, como os conselheiros de Jó, tão ignorantes quanto os conselheiros de Jó. Psicólogos dizendo assim, não existe dislexia, é tudo social, né? Não. Então, eles negavam a dor dessa criança, negavam o distúrbio dessa criança, e a ciência prevaleceu. E, de fato, hoje, crianças de 1 ano, você pode identificar malformações típicas da dislexia, que é de natureza hereditária. De 5% a 20% das crianças têm isso. Se você tiver um parente de primeiro grau, você tem 50% de risco de ser disléxico. Aí você faz uma tomografia computadorizada, você vê que o volume do cérebro é inferior, que o hemisfério dominante é menor ou igual ao hemisfério não dominante. E você vê que os tratos, as fibras, né,
a substância branca, é pobremente mielinizada e o trajeto dela, a trajetória dessas fibras é pobre. Muito bem, ou seja, ele nasce com o hardware todo comprometido. Essa manifestação fenotípica biológica da dislexia. Muito bem, se nós chegarmos a essa criança e fizermos intervenção precoce em gêmeos monozigóticos univitelinos, nós vamos obter com 85% de confiabilidade essa criança que nasceu com o hardware ruim, nós vamos obter um milagre da normolexia. Milagre, por que eu chamo de milagre? Milagre porque ela tinha tudo para dar errado, certo? Mas chegou a pedagogia, a psicopedagogia, orientada cientificamente, recuperou, resgatou essa criança do poço da perdição das frustrações de ser considerado burro. E o pai, não importa quanto dinheiro ela tem, né? O pai chega para ela e fala assim, escuta aqui, eu nunca vejo você estudando, né? Você é vagabundo ou o quê? Preguiçoso ou o quê? E essa criança pode ter simplesmente uma deficiência, um distúrbio, chamado dislexia. E veja que interessante, isso é lindo. Quando nós fazemos intervenção com essas crianças, elas dizem assim, escuta, tá escutando? Tá escutando? A letrinha, ela tá falando na minha cabeça. A palavra tá falando. Ela tem voz. Então, isso me arrepia todos os pelos do corpo. Por quê? Nasceu um milagre. Nasceu a audibilização da fala. É um processo, né? Infelizmente, que é o precursor da consciência da fala interna, que é a voz da consciência, e é o precursor da alfabetização. É o precursor do juízo. Tenha juízo, menino. Olha, pensa antes de fazer. Pensar antes de fazer é a fala interna. E você acorda, desperta essa fala interna e a coloca a serviço da leitura e da escrita. É com essa fala interna que eu escrevo no meu diário. Esse fim de semana, eu fui na casa do tio, lá no sítio, e nós fizemos churrasco. Tinha uma colmeia. O menininho tacou uma pedra na colmeia e as abelhas saíram furiosas, a gente saiu correndo para o rio, e a gente mergulhou no rio para espantar as abelhas, e aí as abelhas foram embora, eu comecei a olhar e vi peixinho dourado. Olha que interessante, a criança escrevendo uma redação. Essa escrita está sob controle da fala interna, que é acordada por meio do método fônico, com intervenção precoce. Infelizmente, né, Fernando, tem a neurociências para ajudar os pais, os professores, que é o grande mote do evento, do Brain Connection, neurociências e aprendizagem, e a pergunta é em que você acredita? Olha tudo que o Fernando falou com a gente, né? O que você acredita? Porque diante do que acontece, você tem uma escolha. Você quer ficar sentado e se lamentar, ou qual vai ser a sua reação em relação àquilo que aconteceu? Porque é isso que importa. E se você, educador, pai, responsável, ainda não se inscreveu, você vai realmente ter coragem de perder uma palestra dessa? De ter a oportunidade de ter esse conteúdo, de entender melhor como que você pode aprimorar sua sala de aula? Vai lá, brainconnection.com.br, faça a sua inscrição, acompanhe, participe de tantas outras palestras, principalmente dessa do Fernando Capovilla, com tudo que ele tem para nos ensinar e nos ajudar a melhorar a sala de aula.